Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu, eu sou o dirigente da tenda de caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é: posso acender vela para Exu dentro de casa? Bom, a primeira resposta que eu dou é não. E depois eu dou sim, dependendo da situação. E agora eu vou explicar para vocês. Se você acha que alguma coisa que você vai fazer dentro da Umbanda vai te prejudicar, não faz. Por quê? Porque o axé, muitas vezes, eu posso dizer assim, na maioria das vezes, ou sempre, ele caminha junto com o teu pensamento, ele caminha junto com a tua fé. O que significa isso? Significa que se tu não acreditar naquilo que tu está fazendo, o axé, a resposta, ela não vai vir. Então, se a pessoa que quer acender uma vela para o seu Exu, para o seu guardião, para a sua pombagira, bombogira ou guardiã, a pessoa acha que aquele ato vai lhe prejudicar ou que aquela entidade tem alguma probabilidade de te prejudicar quando vir receber a vela, então não acenda. Isso é o que eu respondo para todo mundo. Uma segunda observação que eu faço é: se for para pedir besteira, se for pedir mal para uma outra pessoa, para prejudicar uma outra pessoa, para pedir qualquer coisa que venha a ferir o livre-arbítrio daquela pessoa, para fazer uma amarração, não pede. Por quê? Porque quando a gente se dispõe a acender uma vela, fazer um trabalho espiritual, já com o pensamento negativado, com o pensamento com ideias ruins, posso dizer assim, ó, que tem 90% de chance de estar atraindo um espírito obsessor. Então é importante que a pessoa, principalmente quem não é da religião, é importante que a pessoa não venha acender uma vela para pedir uma besteira, para pedir um mal, para pedir uma amarração para outra pessoa, porque aí a situação fica pior ainda. Então, a entidade de luz, o Exu guardião, o Exu coroado, a bombogira coroada de verdade, ela não está à disposição das pessoas para que essas pessoas façam o que bem querem. O que eu recomendo? Eu recomendo assim, ó, que a pessoa quer acender uma vela para o seu Exu, o seu guardião, quer acender uma vela para a sua pombagira, e aí a pessoa não quer acender, acha que não é bom acender dentro de casa, então acenda no portão, como eu expliquei num outro vídeo aí. Acende no lado direito do portão no sentido de quem entra. E quando que eu respondo sim? Eu respondo sim quando uma pessoa, quando um irmão, ele sabe o que é um Exu, ele está consciente do que representa essa entidade, do que essa entidade pode fazer, e não tem dúvida nenhuma. Então, no momento que aquele irmão quer acender uma vela e ele compreende plenamente o que é um Exu, o que é uma bombogira ou pombagira, uma guardiã, então tá tranquilo. Então, se aquela pessoa precisar acender uma vela para o seu Exu, para a sua pombagira, ou para um Exu que ela goste, dentro da sua casa, e ela tiver certeza, ela sabe o que é o Exu. O que é o Exu? O Exu é um espírito que não pode me fazer o mal. Ele trabalha com a lei da causa e efeito, ele trabalha com a lei da ação e reação, sim, ele trabalha, mas ele é um guardião, ele não pode me fazer o mal. Então, quando a pessoa estiver consciente disso, ela pode acender a sua vela, firmar a sua vela dentro de casa. Claro que não vai ser em qualquer lugar. Normalmente, de preferência, é melhor acendendo atrás da porta. E quando uma pessoa já tem consciência do que é um Exu, para que serve um Exu, para que serve uma pombagira, normalmente ela não vai acender.
Por que ela não vai acender? Porque normalmente a pessoa que tem consciência, sabe o que é um Exu, sabe para que serve um Exu, sabe que essa entidade ela não vai te prejudicar, normalmente essa pessoa já é um médium, já é uma pessoa que tem um pertencimento a uma corrente, a uma terreira de Umbanda, e normalmente, vejam bem, normalmente essa pessoa não vai precisar acender uma vela dentro de casa, porque ela já vai ter já a sua tronqueira, o seu assentamento. Uma outra coisa que eu acho interessante falar é que as pessoas que são mais antigas, eu mesmo, eu tenho 46 anos, e eu tenho no mínimo 25 anos, 26 anos de religião, e eu me lembro que quando eu era mais jovem, bem mais jovem, eu ia nessas terreiras antigas, né? Então tinha uma terreira lá perto da minha casa, na outra casa onde eu morava, quando eu morava junto com os meus pais, e nessa terreira os Exus, eles ficavam no Gongá junto com as outras entidades, ou seja, as imagens de Exu, dos Exus e das Pombagiras, ficavam no Gongá junto com as imagens dos orixás, dos caboclos, dos pretos velhos, dos herês e de outras entidades. Então era assim, ó, tu via lá em cima, no Gongá, na parte de cima, tu via normalmente um pai Oxalá, aquele Oxalá que aparece com os braços assim levantados, que a gente conhece, ou uma imagem de Jesus Cristo. Depois tu tinha os orixás, Ogum, Xangô, Inhansã, Oxóssi e etc. Normalmente representado por um santo católico, porque antigamente não havia essa divulgação das imagens dos orixás na forma africanista. E logo abaixo da prateleira dos orixás, a gente via o que? A prateleira dos caboclos. Normalmente o chefe da terreira no meio, assim como está lá atrás, lá, vocês estão vendo ali, ó, atrás, eu tenho ali, ó, o Oxóssi, São Sebastião, tá, que eu cultuo como Oxóssi, e no lado do Oxóssi, vocês estão vendo ali um caboclinho ali, uma imagem de um caboclinho sentado, que é, no caso, o Pedra Branca, o senhor Pedra Branca, que é o chefe da nossa terreira. Eu digo o caboclo, eu digo o orixá, mas eu estou consciente que a imagem não é o orixá, tá? Eu tenho consciência que a imagem é apenas uma representação. Bom, voltando ao assunto. E nessas terreiras antigas, então tinha a prateleira com os caboclos, e normalmente os pretos velhos, junto com os caboclos, ou se não uma outra prateleira com os pretos velhos, e aí abaixo dos pretos velhos, uma prateleira abaixo, que ficava lá em contato com o chão, já ficava na parte de baixo mesmo, ao mesmo nível, ou um pouquinho acima do chão, tinha as imagens dos Exus e das Pombogiras. Quem é antigo, quem tem mais de 45 anos e frequentou terreiras de Umbanda, sabe que antigamente não havia esse fundamento da tronqueira. Hoje existe, eu acho legal, mas as terreiras de antigamente, que tinham os Exus, as imagens dos Exus embaixo, no Gongá, não tinham problema nenhum. Que eu saiba, que eu entendi até hoje, não tinha problema nenhum. Era simplesmente uma disposição. Hoje existe, claro, fundamentos bem detalhados para se colocar a imagem do Exu num outro lugar. E eu gosto também desses fundamentos, eu acredito e eu uso esses fundamentos. Mas aí é outra conversa. Então, havia isso. Então, o Exu ficava dentro do prédio, dentro do salão da terreira. E não havia problema nenhum. Então é isso. Eu normalmente não gosto, tá? Eu não recomendo que uma pessoa acenda vela para Exu ou Pombagira dentro de casa. Não é que eu tenha um preconceito, eu não tenho preconceito. O que me preocupa não é a entidade, porque eu sei bem quem são os Exus, o que eles fazem e o que eles não fazem. O que me preocupa é o quê?
é a cabeça da pessoa. Se a pessoa não tem uma cabeça firme, a pessoa vai acender uma vela e ela pode atrair alguma energia negativa ou até mesmo um obsessor. Ou não. Então, eu não gosto de indicar para pessoas que não são da religião, que são novatos na religião, indicar de acender uma vela dentro de casa. Eu prefiro que a pessoa não acenda. Bom, aí tem uma outra coisa que também é muito importante, que é o quê? Ir num centro espírita, ir numa terreira de Umbanda e procurar uma pessoa que entenda que vai te auxiliar. O normal é aquela pessoa que quer acender uma vela, tá, e não conhece religião, a pessoa procurar pedir ajuda para quem sabe. Isso é uma coisa normal, que as pessoas devem fazer. É melhor a pessoa ir ali, perguntar, ter muitas vezes a humildade de perguntar como fazer tal coisa, do que fazer alguma coisa e fazer errado e acabar se prejudicando mais ainda. Então é o que eu recomendo. Quer acender uma vela? Vai numa terreira, uma pessoa de confiança, num pai de santo, num dirigente que tu confia, conversa com ele, explica por que tu tá querendo acender aquela vela. E aí, de repente, tu nem precisa acender aquela vela dentro da tua casa. Tu pode acender a vela lá na tronqueira, na aruanda, daquela terreira, daquela pessoa que vai te explicar como funciona isso aí. Gente, foi um prazer ter estado com vocês. Quem gostou do vídeo, por favor, dá um like aí para nos ajudar. Se você achou que essas informações são boas, são válidas para outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp e no Facebook. Inscrevam-se no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, respondendo as perguntas de vocês. Normalmente o pessoal coloca perguntas para mim no Facebook, mas eu tenho preferência que as pessoas coloquem nos comentários dos vídeos, porque aí eu sei mais ou menos que tipo de pergunta é. Normalmente uma pergunta, ela vem relacionada com aquele vídeo. Então é isso aí, gente. Obrigado e fiquem com Deus.